E aí galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questãozinha da prova do SpaceX de 2022. Um corpo de massa 10 kg é abandonado no repouso no ponto A e passa a deslizar com atrito constante ao longo de um plano inclinado AB. O plano, que forma um ângulo de 60 graus com o eixo vertical H, onde estão indicadas as alturas dos pontos em relação ao solo. A partir do ponto B, o bloco cai sem a ação de forças dissipativas, atuando sobre ele até atingir o ponto C, no solo, conforme representado no desenho abaixo. O corpo toca o solo com uma velocidade e intensidade de 19 metros por segundo e o módulo da aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando os dados numéricos do desenho, a intensidade da força de atrito que age no corpo no trecho AB é. E aí a gente tem as alternativas para marcar e os valores de seno e cosseno de 60 graus. Então vamos lá. Essa é a situação que a questão descreveu. A gente tinha um objeto que estava partindo do ponto A, que está a 20 metros do solo. Ele foi abandonado a partir do repouso, ou seja, ali no início ele não tinha movimento. E aí ele começa a deslizar por essa superfície AB que possui atrito constante. Inclusive a gente quer descobrir qual é o valor dessa força de atrito. Então ele vai de A para B sofrendo a ação dessa força. Quando ele perde o contato com essa superfície, o movimento dele até chegar ao solo não tem forças dissipativas. Então o que a gente tem que entender com isso? Nosso movimento ele é separado em duas partes. O trecho AB é um trecho onde tem forças dissipativas, tem atrito, e o trecho BC é um trecho onde não tem forças dissipativas, ou seja, é um sistema conservativo, que é aquele que a energia mecânica não é perdida. O que se tem no início, se tem também no final. O trecho que a gente está estudando, que a gente tem que descobrir alguma coisa, é o AB, mas a gente tem poucas informações sobre. E tem uma informação referente à velocidade com que ele chega lá no ponto C, lá no solo. A gente sabe a velocidade que ele chega lá. E com isso, estudando o trecho BC, a gente consegue extrair mais informações desse ponto que é relevante para o cálculo da força de atrito. Então vamos começar por aí. Vamos começar estudando o trecho BC, que é um trecho onde o movimento ocorre sem atritos, sistema conservativo. Né? E o sistema conservativo se dá pela energia mecânica final ser igual à inicial. No ponto B, a energia mecânica, que é a energia cinética mais a energia potencial, acaba tendo um pouquinho de cada coisa, porque ele está no ponto B passando com velocidade, ou seja, ele possui energia cinética, que a gente pode calcular como mv ao quadrado sobre 2, mas ele também está no alto. Então ele também possui energia potencial gravitacional, que é o mgh. Então essa parte aqui da minha igualdade representa a energia mecânica no ponto B. Já no ponto C, ele perdeu toda a altura que ele tinha, então ele não tem mais energia potencial gravitacional, mas ele chega ao solo com o movimento, então ele possui energia cinética nesse ponto aqui de baixo. Então a energia mecânica no ponto B é igual à energia mecânica no ponto C. Só que no ponto B tinha parte cinética, parte potencial gravitacional. Lá no C, toda a energia já era cinética. Com essa igualdade, a gente vai conseguir determinar o valor da velocidade com que esse objeto passou pelo ponto B, que para a gente é muito importante. Então vamos substituir aí os valores e desenvolver essa igualdade. Então, para começar, como o valor da massa desse objeto multiplica todos os termos da igualdade, a gente pode simplificar ela do jeito que está ali. Outra coisa que a gente pode fazer para simplificar essa igualdade, visto que dois termos são divididos por 2, é multiplicar todos eles por 2. Só que esse aqui do meio, ele não é dividido por 2, então na hora que eu multiplicar todo mundo, vai simplificar os denominadores de quem está sendo dividido por 2, mas aquele ali será multiplicado por 2. E aí a igualdade vai ficar mais ou menos assim. VB ao quadrado, já não tem mais o M nem o 2, mais 2 vezes G vezes H, onde o G, que é a gravidade, foi dado como 10 metros por segundo ao quadrado,
e a altura no ponto B com relação ao solo veio no desenho, que era de 15 metros. Já a velocidade do C ao quadrado é 19 ao quadrado, isso é um dado que veio no texto. 2 vezes 10 vezes 15 é igual a 300 e 19 ao quadrado é igual a 361. Logo, a gente tem que VB ao quadrado será igual a 61. É só passar o 300 que está somando para o outro lado subtraindo. E 361 menos 300 é igual a 61. Agora vamos estudar o trecho AB. O trecho AB ele é um sistema dissipativo, então ele não tem aquela mesma igualdade, onde a energia mecânica inicial é igual à final. Pelo contrário, tem perda. Porém, a perda é dada pelo próprio atrito que a gente está querendo descobrir. Então o que a gente tem é que o trabalho realizado pela força de atrito, que são as forças dissipativas, representa exatamente o que foi perdido no sistema de energia mecânica. Então ela é a variação da energia mecânica, no caso menos a variação da energia mecânica. Isso quer dizer que ela é igual à energia mecânica inicial menos a energia mecânica final, para a gente trabalhar com o valor dela. Só que o trabalho de uma força constante, visto que a questão falou que o atrito que está atuando sobre esse objeto no trecho AB, ele é constante, pode ser determinado como o valor da força vezes o deslocamento gerado nesse trecho aqui. E a energia mecânica no ponto A, como ele partiu do repouso, ele não tinha energia cinética. Toda a energia que ele tinha era gravitacional. Então a gente pode calcular como mgh no ponto A. Já no ponto B, ele possui velocidade e está no alto, ou seja, ele tem tanto energia cinética quanto energia potencial gravitacional. Então tem lá o seu mgh e o mv ao quadrado sobre 2. Mas ambos entram negativos porque é uma subtração das energias de A e de B. Então agora vamos desenvolver essa igualdade. Vou colocar aqui o m e o g em evidência, já que ele multiplica os dois termos. Então vai ficar mg vezes a variação de altura de A para B, ou seja, HA menos HB. A parte da energia cinética de B eu só mantive por enquanto. Então agora vamos substituir os valores. A massa do objeto ela é 10 kg, a gravidade foi dada como 10 metros por segundo ao quadrado, a altura no ponto A é 20 metros, de acordo com a ilustração, e a do ponto B 15, e a velocidade do B ao quadrado a gente descobriu anteriormente que valia 61. Então agora vamos desenvolver esse cálculo. 20 menos 15 é igual a 5, vezes 10 vezes 10 de novo dá 500. 10 vezes 61 é 610, dividido por 2 é 305. E 500 menos 305 é igual a 195 joules. Então esse é o trabalho realizado pela força de atrito. Mas não é o que a questão quer. Ela quer a própria força de atrito. Para determinar esse valor, a gente precisa também saber qual foi o deslocamento no trecho de A até B. E a questão não deu. Mas ela deu que ele representa um triângulo, né, onde esse ângulo aqui é igual a 60 graus. Sendo que esse ângulo com a horizontal é 90 graus. Visto isso, a gente tem que esse triângulo é um triângulo egípcio. Ele tem ângulos de 60, 30 e 90 graus. Esse triângulo em si, ele tem uma relação entre os seus lados que é bem simplificada. A gente diz que a hipotenusa, que é o lado oposto a 90 graus, tem um valor, e o oposto a 30, ele tem exatamente metade do valor, que são os lados onde a gente precisa comparar. Um a gente precisa descobrir e o outro veio na ilustração. Esse lado aqui oposto ao ângulo de 30 graus, ele está no intervalo entre 15 e 20 metros, ou seja, ele tem 5 metros de comprimento. E se 5 metros equivale a metade desse valor de x, o x que representa esse trecho AB, ele vai valer 10 metros. Então o deslocamento que ele teve foi de 10 metros para sair de A e chegar até o ponto B. Então eu vou fazer essa substituição.
A força de atrito que eu quero descobrir vezes 10 é igual a 195. Então, para descobrir o valor da força de atrito, é só passar o 10 dividindo. E 195 dividido por 10 dá 19,5 newtons. Então, esse é o valor da força de atrito no trecho de A para B. Agora vamos lá para a questão marcar o nosso gabarito. É o gabarito que apresenta esse valor que a gente descobriu. É o da letra C. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, como sempre, curta o vídeo, compartilhe com os amigos. E se puder, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar de olho nas próximas questões que estão por vir. Valeu? Bons estudos!